Só eu senti que esse capítulo foi mais longo que o normal. É claro que teve ali mais páginas, umas 18, mas a quantidade de conteúdos colocados aqui foi insano. Tivemos mais informações sobre o Dr. Clover, um pouco mais da personalidade do robô Emmett, o fim de todos os Vegapunks do lado do bem e os preparativos para a última mensagem do Punk Stella, o último Punk que restou agora passando a mensagem. E tudo isso só indica uma coisa: Egghead tá muito próximo de acabar. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac. E galera, o canal tá passando por uma série de mudanças. Na verdade, algumas delas já aconteceram, só que vocês ainda não estão sabendo. E eu não vou prometer aqui quando vai ser o vídeo onde a gente vai lançar, que vai explicar tudo isso, mas fiquem ligados. A intenção é que seja o mais rápido possível. Dito isso, deixa o like, que isso ajuda demais aqui o canal, principalmente nessa fase de mudança. Isso faz com que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo. E provavelmente foi assim que você conheceu esse canal também. Desde já eu já agradeço para todo mundo que faz isso. Agora, sem mais enrolação, depois da intro a gente começa a análise do capítulo 1120. O capítulo começa mostrando um pouco mais sobre o Dr. Clover, e para quem já tinha esquecido o que exatamente esse personagem fazia em seu passado, lá no capítulo 1066, Determinação de Ohara, é nos dito que a obsessão com o século perdido alimentou seu estilo de vida aventureiro, procurando por textos relevantes ao redor do mundo. Ele foi capturado mais de 10 vezes pela marinha, e com o tempo ele se estabeleceu como o arquipélago mais famoso do mundo, e por isso ele atraiu vários pesquisadores e acabaram se unindo a ele lá em Ohara, como bem sabemos. 26 anos atrás, lá em Punk Hazard, naquela época, um detalhe interessante, uma grande floresta verde com palmeiras cercava as instalações daquele lugar, bem diferente do que a gente vê nos dias atuais. É sempre bom ver esses lugares no passado e no futuro, ver como são as diferenças. É claro que não é todo lugar de One Piece que tem muitas diferenças. Por exemplo, o Wano sempre foi daquela forma, porque não teve nenhuma interferência externa naquele país. Mas lugares como Punk Hazard passaram por essas mudanças ao longo do tempo. É nesse cenário que vemos Vegapunk com seus 2 dragões, com Clover implorando para Vegapunk para ajudá-lo em sua pesquisa sobre o século perdido, pois ele precisa de conhecimento de outras áreas. Vegapunk recusa, é claro, dizendo que agora é um homem do governo. É basicamente a mesma coisa que ele disse lá para Dragon quando ele o chamou para sua iniciativa de liberdade, só que lá é usado a desculpa de recursos. Dragon não poderia oferecer o que Vegapunk precisa para as suas experiências, né? Dragon infelizmente não tem esse poder financeiro, digamos assim. E cara, o Vegapunk nessa época, até quando conversou com Dragon, parecia meio indiferente com toda essa história do século perdido. Ele sempre quis saber sobre o futuro e de suas invenções, o que é normal, já que ele é um cientista. Mas após ler os livros que restaram lá de Ohara e amadurecer mais tudo o que aconteceu em sua cabeça, ele acabou se arrependendo, e por isso nós estamos escutando a mensagem que ele hoje está passando para o mundo. Bom, pelo menos foi isso que eu interpretei. E o interessante aqui é que as expressões faciais dele demonstram exatamente isso. O olhar dele antes, o olhar dele agora, o olhar mais generoso que ele tem atualmente, isso aqui é a mágica dos desenhos, é a mágica da arte, e Oda passa esses sentimentos com muita maestria. Eu não sei se vocês sentiram isso também vendo o Vegapunk do passado comparando com o Vegapunk do futuro. Mas continuando, Vegapunk, apesar de não querer se juntar a Clover, passa a dica dizendo que o governo estava de olho nele. Eles queriam segui-lo à sua base para capturar todos os seus amigos. E aqui entramos em um ponto muito interessante. Clover explica que um homem que tinha um D em seu nome foi morto bem diante dos seus olhos no passado. Aquele homem era o seu irmão. Seu nome verdadeiro era Claymore D. Clover, e naquele dia mentiu para viver. Esse nome, cara, é muito interessante, pois basta fazer uma pesquisa para encontrar aonde o Eiichiro Oda pode ter tirado esse nome. Claymore, espada. A espada da luz, ou Clade Herm Solus, é um objeto que aparece em vários contos populares irlandeses e escoceses. A espada aparece como um objeto de busca no conto popular irlandês de um herói buscando a única história. Essa história se baseia no conto em que o herói ganha uma bela esposa e riqueza jogando contra Gruagash, também conhecido como o Mago Campeão, mas sofre perdas que o tornam obrigado a embarcar em uma busca aparentemente sem esperança. Como os verdadeiros contos de buscas da filha do gigante, o herói da espada de luz muitas vezes ganha a ajuda de animais prestativos para completar suas tarefas ou provações. O que o Oda estaria querendo dizer quando resolveu nomear Clover por esse nome, um nome de espada? Seria por acaso isso algo mais simbólico? Porque, como a gente pode bem ver, isso simboliza também a luta entre o bem e o mal, a luz contra as trevas, como a gente está bem acostumado aqui em One Piece. Ou seria a
dica para uma outra coisa. Bom, mais pra perto do fim do capítulo eu vou precisar voltar nesse tema. Continuando, Vegapunk diz novamente que não ajudará Clover, e Clover diz que vai resolver isso, pois ele consegue ouvir uma voz vinda do passado. Aparentemente, Clover detinha esse poder que personagens como Roger, Luffy e Momonosuke já demonstraram aqui na obra, o que dava ainda mais ânimo para ele continuar suas pesquisas. Porque, imagine, ao escutar essas vozes, a curiosidade para descobrir o que exatamente era aquilo e como aquilo funcionava aumentava ainda mais, e porque só ele conseguia escutar aquilo. E aqui é encerrada a passagem do Clover na vida do Vegapunk, e o capítulo corta para 22 anos atrás do presente, onde vemos um pouco mais dos Mads, com Vegapunk e Caesar recebendo a notícia que Ohara foi destruída por um Buster Call. Acontece então aquela visita do velho cientista lá em Ohara, como vimos anteriormente aqui no mangá e no anime mais recentemente, só que com mais cenas, com a dele chorando em frente ao lago de Ohara enquanto olha o cartaz de procurado da garota Nico Robin. De volta ao presente, a mensagem de Vegapunk continua, e o velho diz: um sábio certa vez me disse, eu posso ouvir aquela voz gritando do passado. História é algo que os vencedores passam à frente. As vozes daqueles idiotas naufragados ficaram muito quietas, lá no fundo do mar. Contudo, após inúmeros sacrifícios, agora podemos aprender a verdade. Cara, que baita mensagem. Essa parte sobre os fortes escolherem a verdade não é a primeira vez que foi dita aqui no mangá. Doflamingo já falou sobre isso lá em Marineford, e Doflamingo, por sua vez, é um personagem que sabe muita coisa com certeza, devido ao seu sangue real e, é claro, sua curiosidade ardilosa. Mas eu sinto que, assim como outros autores, Eiichiro Oda está passando não só uma mensagem para o mundo do mangá ficcional que ele está desenhando, e sim para o nosso mundo também. Já pensou se um lado da guerra que aconteceu anos atrás, o lado errado, tivesse vencido? Qual seria a verdade que hoje nós estaríamos acreditando? Na real, esse lado seria considerado errado mesmo com todas as coisas imundas feitas por eles? Além disso, o lado bom é 100% bom? Mais pra frente do capítulo, Vegapunk diz uma frase sobre isso. Seria tolice ouvir a história de um conflito de 900 anos de idade apenas de um dos lados. Vocês percebem como as coisas parecem ser mais profundas do que elas aparentam ser? Isso aqui que eu disse serve para várias coisas, não só para grandes guerras que já ocorreram no nosso passado. Afinal de contas, hoje mesmo, no mundo que a gente vive, a gente tá envolto a vários conflitos. E o passado tá aí para nos ensinar alguma coisa, né? Pelo menos era o que deveria ser. Talvez essa seja a mensagem do Eiichiro Oda pra gente. Talvez seja isso mesmo. Mas parando aqui com minhas interpretações malucas, vamos voltar pro mangá. Clover, por escutar esses resquícios do tempo, digamos assim, se manteve motivado por suas pesquisas, mas infelizmente nós sabemos como isso acabou, com a sua morte. Cortando para a Lab Phase, Zoro e Jinbe estão no Sunny agora. Nujuru foi jogado para longe, mas está voltando. Lilith impede a tripulação do Chapéu de Palha de decolar, dizendo que Nujuru os atacará no ar. A velocidade diminuirá e o navio não alcançará o mar. Eles não podem decolar se Nujuru ainda estiver no caminho. Porém, Atlas aparece e dá um soco em Lilith, a deixando inconsciente. Logo após, desliga um dispositivo na cabeça de Lilith e York percebe que o sinal de Lilith desapareceu, então só resta Atlas. Atlas faz isso como forma de sacrifício, pois como a própria Lilith havia dito, não daria para escapar com o Nujuru os atrapalhando. Pulando para o fim do capítulo, Nujuru diz, então está se sacrificando? E ela diz, pense nisso como um serviço. E o serviço foi concluído com o Sunny conseguindo chegar no mar, com uma enorme explosão da última dos punks que ainda restavam. Cara, foi um sacrifício bacana, eu gostei muito, só que eu não sei se eu sinto alguma coisa por esses punks, assim como eu sinto pelo punk principal, que é o Stella. O Stella, sim, eu me importo bem mais. Todas essas variações de punks que Vegapunk acabou criando, ramificando lá da Soul Cérebro, foram bem legais, uma coisa que eu gostei muito das personalidades de cada um, mas é como se algum deles fizesse falta no mangá, sabe? Mas o sacrifício foi bem legal, quem se emocionou aí eu respeito, mas sinceramente, eu acho que eu me emocionei mais com a morte do Pel. Quer dizer, cara, o Pel sobreviveu àquela explosão, porque a Atlas não pode sobreviver a essa que parece ser bem menor, né? Enfim, Eiichiro Oda tem os seus favoritos. E finalmente, depois de vários capítulos, a gente tem uma conversa entre Emmett e Luffy. Luffy fica confuso e olha em volta procurando de quem ele está falando. E Emmett tem uma reação engraçada, o que é bizarro, um robô desse tamanho e tão antigo ter tamanha personalidade. O século antigo não tava de brincadeira quando o assunto era ciência. A relação deles é bem de amizade, como a gente já havia imaginado. O robô fica dizendo que está muito contente em poder lutar ao lado de Luffy novamente, de Luffy, né, entre aspas, do lado do Joy Boy, e o Luffy não fica entendendo absolutamente nada. E cara, é impressionante, eu fico impressionado com os personagens de One Piece, como eles têm um sério problema de comunicação. Continuando, com o ataque de Júpiter, Emmett se prepara para contra-atacar, mas depois de tanto tempo era normal que seu corpo de aço estivesse sofrendo as consequências. Em uma página dupla incrível com seu braço arrancado, ele está diante do Gorosei pronto para o eliminar. É mencionado por ele uma arma secreta, digamos assim,
que deve ser usada em um momento de emergência. Mas será que ela deve ser usada agora? É esse o questionamento que ele faz a Joy Boy. Mas o que pode ser isso que ele só pode usar em uma situação de extrema emergência. Galera, estamos aqui no arco de Egghead e muito se falou sobre energia, de como isso era usado no século perdido, e isso fazia com que eles fossem extremamente avançados. Nos foi apresentado também a Mother Flame, capaz de causar uma enorme destruição, como a gente bem viu lá em Luluzia, então é normal que nós pensemos que esse poder tem a ver com algum tipo de armamento nuclear, algum tipo de energia que servirá como sacrifício desse robô, até porque ele está completamente destruído e não pode lutar de igual para igual com os Gorosei. Na análise do capítulo 1119 falamos sobre como o Oda pode ter se inspirado no Gigante de Ferro, baseado no romance de The Iron Man de Ted Hughes, e o Homem de Ferro ou o Gigante de Ferro foi um livro escrito na era da Guerra Fria, no qual o medo global da energia nuclear era evidente em muitas formas de mídias, como filmes como Godzilla, Dan e o Planeta dos Macacos. Embora a energia nuclear não seja o tema principal do livro ou do filme, armas nucleares são disparadas contra o gigante no filme. E em nossa pesquisa sobre o personagem do filme, aparece que sua fonte de energia é ou comer metal ou algum tipo de orbe de plasma estranho em seu peito, e isso não é muito bem explicado. Mas existe outra possibilidade para essa arma que o robô pode estar mencionando. Mas além de uma bomba, qual seria uma outra possibilidade para isso que esse robô está mencionando, dessa possível arma? E se o que Emmett tenta fazer não seja um sacrifício, e sim que isso seja algo que ele realmente esteja guardando, uma arma secreta que faça com que ele, ou talvez até mesmo o Luffy, entre na batalha para ferir os Gorosei, uma arma que pode ferir esses velhos anciões finalmente. E uma coisa que eu tenho comentado isso já faz um tempo. Eu comentava aqui no canal que a partir do momento que o robô gigante se levantar, ele vai para cima dos Gorosei, não tem para onde fugir, porque ele quer defender Joy Boy por algum motivo que a gente não sabe ainda. E talvez esse robô gigante seja o principal motivo da gente descobrir qual vai ser a principal fraqueza dos Gorosei, com ele ferindo os Gorosei de alguma forma, porque até agora eles são meio que imortais. E nada como algo mais lógico do que um ser antigo ferindo outros seres antigos. No começo do capítulo nos foi apresentado Claymore de Clover, o verdadeiro nome de Clover, o nome completo. E como falamos anteriormente, esse nome vem direto dos contos irlandeses, conhecido como a Espada de Luz. Seria essa a espada de Joy Boy? Talvez não necessariamente uma espada, sim uma lança que já o vimos utilizando. É uma teoria que eu gosto muito e na verdade é a minha favorita. E o nome da arma principal do Joy Boy de Nika seria Claymore. Como vocês sabem, o Oda não é nem um pouco bobo, não seria à toa que ele colocou o nome verdadeiro do Dr. Clover nesse capítulo, bem especificamente no capítulo em que o robô gigante diz que tem algo de emergência que pode ser uma arma. Talvez essa arma tenha esse nome e seja algum tipo de matadora de deuses. E como vocês bem estão vendo aí no vídeo, não seria a primeira vez que o Oda usaria algum tipo de arma, ele já usou em um ano canonicamente, né? Mas em capas do mangá, antes de começar os capítulos, o Oda costuma desenhar o Luffy segurando algum tipo de arma, que pode ser alguma referência ou algum tipo de foreshadowing para o futuro. E eu admito que eu gosto muito mais de ver o Luffy lutando com os punhos, mas ver ele lutando com algum tipo de lança, espada também seria bem interessante. E na última frase do Vegapunk do capítulo, ele diz: há 25 anos o pirata Goldie Roger e sua tripulação finalmente circularam o mundo inteiro, um feito nunca visto antes. E então eles devem ter ouvido a mais pura voz do passado. Para resumir, eu acho que todos estão cientes disso nesse momento. Esta é a minha previsão para o futuro. E a última frase do editor é dita o seguinte: o gênio fala sobre o futuro? E cara, 2 pontos aqui. O primeiro é, vemos um prisioneiro de Impel Down estreando o nome Goldie Roger, sendo que o seu verdadeiro nome no cartaz de procurado é Goldie Roger. Uma manobra do governo justamente para esconder a letra D do pirata mais famoso do mundo. O que o Vegapunk pretende dizer com a sua teoria sobre o futuro? Vamos lá, o Vegapunk adora fazer teorias, faz parte dele, ele é um cientista, tudo ok. E ele já fez uma teoria aqui no mangá sobre a origem das Akuma no Mi, delas serem da origem da vontade das pessoas, dos sonhos das pessoas, e esses sonhos fez com que elas fossem criadas. De alguma forma, seja mística, seja científica, seja os dois misturados lá no século perdido, a gente não sabe exatamente muito bem disso. Mas o ponto é que essas teorias do Vegapunk conseguem ser muito assertivas. Eu acho que ele acerta 100%, quase 100%, vamos dizer assim. Porque imagina só, a gente chega lá perto do final do mangá e a gente descobre que a origem das Akuma no Mi não tem nada a ver com o que o
Vegapunk falou, seria tipo uma trollagem do Oda. Não faria muito sentido, eu acho que o Vegapunk tem sim uma certa parcela de certeza, e essa parcela é muito grande. Então se ele vai dizer aqui uma expectativa que ele tem pro futuro, eu acho que também vai ser muito assertiva. Ou vai ser uma espécie de alerta para que isso que ele imagina que vai acontecer seja algo muito ruim, não aconteça. E é aqui que entra toda a mensagem de Joy Boy. Eu acho que ele vai falar alguma coisa muito importante sobre Joy Boy, vai revelar alguma coisa sobre os D, sobre a importância dos D, que até agora ele falou muito por cima pro mundo de One Piece. Eu acho que ele precisa ser mais assertivo para falar a mensagem que ele tá pensando, porque, ok, ele passou muito conteúdo pro mundo One Piece, eu não sei se essa galera vai pegar, se essa galera vai interpretar bem, porque como a gente viu capítulos passados, já estavam querendo interpretar errado o que o Vegapunk tava querendo passar. E obviamente os Gorosei não vão conseguir impedir essa mensagem, o robô gigante vai conseguir segurar eles o suficiente. Mas galera, o que vocês acham sobre essa arma do robô gigante, né, se é que é uma arma? O que vocês acham dessa última mensagem do Vegapunk? O que pode ser isso? Será que vai ser algo extremamente importante pro futuro? Comentem aí que eu tô muito curioso pra saber. É com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like desde o começo do vídeo, pô, eu agradeço demais se você deixar agora, isso ajuda demais a recompensa aqui do canal crescer ainda mais. Como eu disse, o canal tá passando por uma série de mudanças e logo mais vocês vão saber que mudanças são essas. Eu acho que vocês vão se surpreender um pouco. A gente vai continuar comentando tudo que aconteceu nesse capítulo nos próximos vídeos do canal. E lembrando, próxima semana não tem pausa, então já vai ter mais conteúdo e provavelmente a gente já vai saber que arma é essa que o robô gigante vai nos mostrar. E é isso, galera, fiquem bem e até a próxima. Valeu!